olhando tão de longe que eu não estou te vendo direito, tá? Mas eu tô... Então lá. Bom dia a todas e a todos. A gente está aqui ao vivo. Não, ao vivo não, a gente está gravado hoje em mais um Fórum 11h30. Eu estou fazendo esse programa aqui, entrando para gravar às 9h47, às 11h30 você vai estar assistindo pelas plataformas do Facebook e do YouTube da Revista Fórum. E hoje a gente tem o prazer de entrevistar a candidata governadora do PT no Rio de Janeiro, pré-candidata, na verdade, pré-candidata a governadora do PT no Rio de Janeiro, a Márcia Tiburi. Bom dia, Márcia, tudo bem contigo? Bom dia, Renato, tudo bem? Tudo jóia. Então, vamos começar, assim, pelo que me parece mais óbvio, né? Queria saber, assim, o que te motivou e o que está te levando a entrar nessa disputa, né? E se apresentar como pré-candidata a governadora pelo PT do Rio de Janeiro, Márcia. Tem uma pergunta que não é tão rápida de se responder. Tem várias motivações, mas, sobretudo, a meu ver, é importante que nesse momento brasileiro, que é esse momento do golpe, a gente possa mudar a nossa relação com a vida política, e isso envolve também mudar a nossa relação com a vida partidária. A meu ver, é absolutamente essencial que cidadãos, pessoas comuns como eu, modifiquem e melhorem a sua relação com a política. Então, eu tenho um interesse, um desejo de compreensão maior da vida política já faz uns anos. Eu me filiei no PSOL em 2013, no meio daquela confusão toda, porque percebi que ali já havia o Brasil já estava se modificando, já havia alguma coisa que precisava, enfim, de uma saída, digamos, da especulação teórica, que é tão interessante de se fazer, e achei que a gente deveria entrar, se colocar melhor no campo da ação, e me pareceu que o partido político era um lugar legal de se fazer experiência, né? Então, agora, enfim, mudadas as circunstâncias do Brasil a partir de 2016 com o golpe, eu pensei, mudou tudo agora, né? Mudou o Brasil, é outra coisa. As condições de possibilidade da nossa experiência política antes, numa época em que a democracia ainda existia, a gente tem agora um espectro, né, de democracia cada vez mais fraco. Digamos assim, a democracia está cada vez mais, está se desmanchando, né, como se ela tivesse se transformado numa... Caramba, deu pau. Márcia? Oi? Oi, deu uma cortada. Eu estou vendo você. Você tem algum problema na tua internet, eu tô achando? Na minha? Não, agora melhorou. Continua, pode continuar. Então, em 2013, eu acabei... Em 2016, o golpe veio a modificar, então, a nossa relação com a política, com a democracia, com a sociedade brasileira, e acabou que eu resolvi me filiar ao PT. Houve enfim, mil circunstâncias que talvez depois a gente possa conversar ou não, mas aqui no Rio de Janeiro, onde eu moro há 4 anos mais ou menos, eu comecei também a me envolver muito com a situação da cidade, com a discussão política sobre o Estado. Todos nós estamos envolvidos com a discussão sobre a política nacional, as péssimas realizações desse governo golpista. E, a meu ver, eu sou professora de filosofia, né, Rovai? Eu não acho que eu possa mais simplesmente teorizar sobre política. Nesse momento, eu me sinto convocada, como eu acho que muita gente está se sentindo, a tomar a questão da prática política também para si. Isso não quer dizer que você vai se tornar um político profissional, ao contrário, a meu ver,
a movimentação que a gente tem que fazer agora é para que os sujeitos da cidadania, para que as pessoas responsáveis do ponto de vista político modifiquem, transformem, melhorem a sua relação com a política e possam dar algum tipo de contribuição nesse cenário. Então, é muito esse o meu desejo. Agora, tem uma coisa que me pega muito, que é aquela frase do Marx. Você lembra da 11ª tese sobre Feuerbach? Essa frase me acompanha desde menina. Marx escreveu que os filósofos, nesse texto, ele escreveu que os filósofos até agora se ocuparam em interpretar o mundo, cabe transformá-lo. Então, eu estou vivendo sob esse princípio, de que é preciso transformar o mundo. E por mais que eu acredite que a tarefa da discussão, enfim, teórica, que o trabalho com o imaginário, com o simbólico, são trabalhos absolutamente essenciais, às vezes a gente precisa produzir também uma aceleração histórica. Então, essa minha pré-candidatura, essa minha participação nesse momento se insere como uma tentativa de colaborar com uma aceleração histórica. E é para isso que, a meu ver, os movimentos e os partidos existem, para acelerar a história. Ô Márcia, quando você assume essa entrada na ação política partidária, né, você cria um movimento que eu vou chamar de movimento, se eu estiver errado, você me corrige, que você denomina de A Partida, né, que é de uma concepção feminista e vai para dentro do PSOL, levando... quando eu chamo de movimento é porque eu me recordo de você fazer reuniões, encontros com pessoas para discutir a política a partir de uma perspectiva feminista, LGBT, enfim, de um debate que ultrapassasse apenas os marcos das dinâmicas clássicas partidárias. E você entra no PT também um pouco com essa perspectiva, né, de colocar esse debate dentro do partido. Como é que está isso? Como é que está a partida? Você continua construindo? É uma candidatura, como o Boulos fala, é o MTST fazendo quase que uma coligação ali com o pessoal, ele diz. Como é que se... Vou te contar aqui. Isso é interessante. Eu me filiei no PSOL em 2013 em busca de uma experiência político-partidária. Eu queria entender como funcionava um partido e entendê-lo desde dentro. Porque eu sou uma professora, enfim, a história da nossa vida vai junto com a gente, né? Uma professora, uma menina que passou a vida inteira estudando e que começou a dar aula e deu muita aula. E eu sempre fui muito absorvida pela experiência dos estudos, da academia e tal. Então, eu não tinha, embora tenha tido uma mínima experiência com política estudantil, eu sempre fiquei mais apegada às bibliotecas. Então, a experiência partidária, se tornou, num determinado ponto da minha vida, muito urgente. Bom, chegando no PSOL, eu percebi que o PSOL, que é um partido maravilhoso, é um partido, e é um partido igual aos outros. Então, a promessa de que o PSOL seria diferente, a meu ver, não se cumpriu. E foi dentro do PSOL que eu tive a ideia, aquilo que os filósofos medievais chamavam de via negationis, a ideia, pela via negativa, de criar um partido feminista. E aí, esse partido feminista, eu propus que nós, feministas, propus a vários grupos de feministas em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Minas Gerais, fui propondo a vários grupos de feministas que criássemos esse partido feminista. As feministas não acreditavam tanto, ou muitas delas, pelo menos, não acreditavam na saída institucional. E foi nesse momento que surgiu a partida. Quando alguém disse, não queremos partido, eu disse, não faz mal, vamos ter uma partida. E a partida se transformou num movimento que funcionaria ao mesmo tempo como partido. E aí, a partida é um movimento que está espalhado pelo Brasil, funciona de uma maneira muito anárquica e suprapartidária, tanto que eu tenho dito que, pela partida, a União das Esquerdas já se realizou, porque nós funcionamos com as mulheres do espectro de partidos da esquerda, e
Mas isso não quer dizer que a gente não respeite também mulheres que estão num devir feminista ou que operam dentro de partidos até mesmo de um certo espectro da direita, porque às vezes lá no interiorzão é o único lugar que a mulher tem também para fazer a sua política. Então a gente respeita muito também essas companheiras que não estão tão bem localizadas do ponto de vista das ideologias políticas, mas a gente quer conversar com essas mulheres, então a gente não tem, o nosso feminismo é um feminismo dialógico e em debate. Agora, olha só, quando as feministas não quiseram fazer esse partido feminista e a gente criou a partida, até hoje eu brinco com elas, estão felizes com o Partido da Mulher Brasileira? Eu brinco, porque tem que brincar, né? E aí, eu acabei... do homem, né? Pois é. Então, uma tremenda contradição histórica, mas isso aí faz parte do nosso momento, do tristíssimo momento do cinismo que opera sem vergonha na política brasileira. Sem vergonha nenhuma, aliás, o cinismo é a pura falta de vergonha. Que votou pelo impeachment de uma presidenta honesta e mulher, né? Pois é. Então, por aí vai, e por aí vai. Então, a partida hoje é isso, ela funciona por núcleos em diversos estados do Brasil, em diversas cidades, algumas cidades do interior, se expande muito dentro das potencialidades dessas pessoas que decidem participar da construção da partida. Então, a partida não é um movimento que tem já um programa de cima para baixo, que a gente tem, a gente chama de princípios, são certos princípios mesmo que norteiam a nossa compreensão de práticas, de reflexões e de práticas feministas. Então, a defesa de determinados direitos que são inalienáveis para a compreensão do feminismo, para a vida das mulheres, e por aí vai. E aí, nesse processo, eu acabo saindo do PSOL por questões, digamos, ético-morais e também políticas, evidentemente, por não me sentir mais tão confortável dentro do partido, por também ter percebido que uma certa experiência se esgotou, e aí começo a me interessar muito pelo PT. O PT, os petistas que eu conheço, são muitos, tem muitas críticas ao PT e, ao mesmo tempo, são muito apaixonados pelo PT. E eu me vejo hoje também nessa condição, assim, muito fazendo autocrítica interna do partido. Eu acho até que eu sou, assim, parte disso, e ao mesmo tempo gostando muito de estar fazendo essa experiência partidária com esse povo do Partido dos Trabalhadores, que eu também tenho chamado de Partido das Trabalhadoras, porque uma das questões que pegou para mim nesse processo, na conversa que eu tive com várias pessoas, mas sobretudo com o próprio Lula, é que nós precisamos fazer com que o Partido dos Trabalhadores seja cada vez mais um partido das trabalhadoras. E aí aquele partido feminista que eu estava buscando lá atrás, assim, já está pronto, é só a gente fazer autocrítica interna, melhorá-lo, incentivá-lo, e está fantástico, assim, desse ponto de vista. Agora, é bem importante que a gente saiba que a partida não nasceu antes do PSOL, ao contrário, ela já nasce como uma autocrítica interna do PSOL, para mim, porque eu só tive a ideia de criar um partido feminista porque, a meu ver, nenhum partido dá conta disso até agora, e eu espero que o PT possa dar conta disso, porque não existe luta de classes não pode existir uma luta de classes que não leve em conta a questão da desigualdade de gênero, de raça, de sexualidade, de idade, de plasticidade, que é uma questão que é muito forte no Brasil, mais um país, enfim, que esquece, que não só marca as pessoas como deficientes físicos e, ao mesmo tempo, finge que essas pessoas marcadas pela deficiência não existem, né? Então, hoje, para mim, essa é uma das grandes questões para a gente enfrentar a política brasileira, no sentido de reconstruir a democracia. A gente tem que trazer à luz, tirar todas as pessoas que foram tratadas como minorias políticas, tirá-las da invisibilidade. Então... Ô, Márcia, agora, nessa disputa que você vai enfrentar aí no Rio de Janeiro, porque eu tenho certeza que seu nome vai ser aprovado como candidata a governadora do Rio, há um consenso em torno do teu nome, dentro do PT hoje,
você vai disputar um Estado destruído, né? Um Estado destruído por diversas combinações, mas um Estado destruído muito em função também de todo, vou chamar desse atentado político-terrorista que foi feito contra a presidenta Dilma, que resultou no seu impeachment e que depois levou o ex-presidente Lula à cadeia em Curitiba, né? Um atentado que parte de uma concepção de que é preciso destruir a Petrobras, de que é preciso privatizar a Previdência Social, que ainda não foi atingida, que é preciso fazer a reforma trabalhista, e o Rio, eu queria que você falasse disso, me parece que foi o estado mais afetado por tudo isso, e hoje está numa situação terrível com intervenção militar. Como será, né? Primeiro, fazer a disputa no estado desse. Segundo, em ganhando, que desafios te esperam e o que você pretende fazer para recolocá-lo nos trilhos aí do caminho que ele até um certo tempo, com todos os problemas, teve. Uhum. Então, realmente é um desafio imenso e, ao mesmo tempo, a meu ver, é um desafio ao qual a gente não deve se negar. Para mim, particularmente, de um ponto de vista muito pessoal, soa esse convite, inclusive, para participar dessa pré-candidatura, ele surge como uma convocação. Então, eu me sinto no dever dessa participação. O que entra em jogo e por que, enfim, por que o Rio de Janeiro, por que o PT envolvido com o Rio de Janeiro, como pensar isso tudo, né? Primeiro que, vamos olhar a coisa pelo ponto de vista da chamada crise, né? Então, o que é essa crise do Rio de Janeiro? Vista como uma crise do Rio de Janeiro, porque a crise tem sido vivida nos mais diversos estados. Deixa eu te falar uma coisa. Você está ouvindo um barulho de britadeira? Tudo bem, não tem problema. Tá bom? Então tá. Então, essa crise do jogo, nós não somos a Rede Globo de televisão. Oi? Nós não somos a Globo, aqui pode ter esse tipo de interferência. Então, joia. Ótimo. Ótimo. Então, essa crise do Rio de Janeiro, ela não pode ser vista como uma crise isolada. Há vários outros estados que também estão dentro dessa chamada crise. A própria ideia de crise, convém a gente discutir essa ideia, porque, no nosso caso, parece que a crise já se tornou permanente. E, inclusive, o que a gente chama de estado de exceção, que, enfim, definiria uma crise, se tornou uma coisa tão comum, uma coisa que não tem fim, que acho que a questão pode ser outra, é pensar muito mais como crises são produzidas e como, na verdade, entram num processo, num encadeamento ininterrupto, de tal maneira que a gente está vivendo sempre em crise. E se a gente está sempre em crise, não é mais uma crise, é uma outra coisa que está acontecendo. Então, a meu ver, é um sistema econômico e político com objetivo econômico que é escuso, mas para aqueles que são suas vítimas, mas, ao mesmo tempo, não só para aqueles que são suas vítimas, mas para aqueles também que lutam contra ele, só que aqueles que lutam contra esse sistema cheio de obscuridades, pelo menos têm consciência do que está acontecendo, né? E a gente tem que falar nesse momento sobre capitalismo e o capitalismo no seu estágio neoliberal. Então, a gente precisa pensar que o Brasil está vivendo, nesse momento, uma invasão neoliberal. E essa invasão neoliberal junta os golpistas internos, que são eu vou chamar assim de colonizadores internos, aqueles que estão interessados em vender o Brasil mesmo, aqueles que vendem as commodities brasileiras, né, que vendem, enfim, transformam as riquezas brasileiras em simples commodities e ganharam muito dinheiro vendendo o Brasil para todo um contexto de capital, de corporações internacionais muito interessadas, enfim, nas nossas riquezas naturais e também na nossa, vamos chamar assim, riqueza humana, né?
na nossa riqueza cultural também. Então, essa exploração que vem de fora aqui para dentro encontrou essas figuras que traem, né? São traidores da nação. Então, quando a gente vê um partido político na pessoa de Michel Temer traindo um acordo político que tinha sido feito para que o Brasil pudesse ser governado, considerando aquilo que o Gessé Souza chama de elites do atraso, né? Quer dizer, é a elite do atraso que também está no governo federal, e essa elite do atraso nem sequer sustentou um básico acordo. Eu estou falando isso também porque eu acho que as pessoas ficam assim, mas quem mandou o PT se envolver com o PMDB, quem mandou a Dilma ter esse vice? Ora, na hora de governar, as pessoas fazem acordos para que seja viável. E eu que sempre fui super crítica do PT, nessa linha de achar que coalizões desse tipo não deviam acontecer, eu entendo por que foi feito. Não estou de acordo e não estou perdoando. E acho que não se deve fazer mais. Mas, ao mesmo tempo, eu entendo por que foi feito. Porque talvez esse golpe que a gente viveu em 2016, que continua se estendendo até agora e cada vez mais, talvez esse golpe tivesse acontecido até antes. Talvez tivesse acontecido no momento em que Lula estava, enfim, na condição de presidente da República. Bom, aí o Rio de Janeiro. Do ponto de vista, só para te concordando contigo, em 2005, ali, 2004, sob pressão do Mensalão, que o Lula faz o acordo com o PMDB, né, que era um acordo que o Zé Dirceu queria que fosse feito já em 2003, quando assumiu. O Ministério das Minas e Energia era para ter sido entregue não a Dilma, mas ao PMDB. Então, estou só corroborando a tese. Então, é sempre um erro, mas a gente consegue compreender porque, ao mesmo tempo, esses erros fazem parte de esforços numa outra direção. Naquela época eu não entendia isso, eu achava absurdo e abjeto. Mas hoje eu entendo tentando buscar uma compreensão de toda uma história, e não só do Brasil, mas comparando também com outras histórias. Quer dizer, os erros do PT foram erros na tentativa de acertar. Isso não quer dizer que não existam, como existe em qualquer partido, pessoas também que muitas vezes erram além daquilo que seria compreensível, né? Mas eu estou falando isso para a gente passar a entender um conjunto de erros numa dialética com os acertos e como chegamos até aqui. Em relação ao estado do Rio de Janeiro, eu acho que não é possível hoje a gente pensar a crise do Rio de Janeiro sem pensar a crise do Brasil. Essa é uma questão fundamental. Então, a situação política e a situação econômica do Rio de Janeiro, o caos social, o problema da segurança, o problema da saúde, o problema da educação, é um problema também relacionado a um desinvestimento e a uma falta de vontade política em relação ao Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro deve-se muito dinheiro para o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro está muito prejudicado do ponto de vista da questão da tributação, da questão fiscal, e a gente vai ter que, evidentemente, tratar desse tipo de questão. Ao mesmo tempo, Renato, eu acho que a gente não pode mais fazer política pensando apenas que nós vamos lá, nós que somos cidadãos, vamos lá onde aqueles políticos tradicionais colocavam as questões e vamos apenas repetir o que eles já faziam, tentando resolver os problemas que eles criaram. Eu acho que a gente vai ter que ser mais criativo do ponto de vista econômico. O Rio de Janeiro é um estado gente, a gente vive no Brasil. O Brasil é só riqueza do ponto de vista da natureza, do ponto de vista humano. Então, existe também uma cultura riquíssima, e eu fico pensando, eu sou muito otimista, é óbvio, né? Senão eu não teria também topado essa parada impressionante. Mas eu acredito realmente que a gente consegue partir desse patamar de catástrofe e, em vez de olhar só para os aspectos negativos, olhar para os aspectos positivos. Então, o Rio de Janeiro é um estado que tem um incrível campo, um campo incrível de desenvolvimento de ciência e tecnologia, intelectuais, cientistas, pesquisadores, que são, enfim, sempre forneceram conhecimento não só para a indústria brasileira, mas também internacional. E aqui também tem uma quantidade imensa de
intelectuais e pesquisadores dos mais diversos campos, da saúde, da educação, do planejamento. Hoje em dia, nós já nos reunimos para pensar um Rio de Janeiro juntos. Então, não se trata mais também, nesse caso, de pensar... Claro que a pessoa que vai governar um lugar deve ser a pessoa que condensa em si, que representa, né, na sua pessoa e no seu discurso uma busca de questionamento e, ao mesmo tempo, de proposições muito firmes para as transformações necessárias, mas, ao mesmo tempo, eu penso que a gente precisa fazer uma política cada vez mais participativa. Já na campanha, uma participação, uma construção participativa do programa, dos debates, das representações, e, na sequência, vai ser isso também. E eu imagino que a gente vai conseguir, esse é o meu sonho político, devolver o Estado para as pessoas. Então, para mim, é essencial afirmar o lugar do Estado, o Estado como assim, para dizer para as pessoas, né, uma instituição, o Estado como lugar, o Estado como, para falar uma língua muito simples, né, como aquela empresa que é do povo, que resolve os problemas do povo, que resolve as questões da educação, que investe em educação, é a corporação do povo. Então, a gente precisa administrar e gestar isso da melhor maneira para que as pessoas possam ter necessidades, a vida das suas necessidades melhorada, mas a partir de direitos garantidos. Então, eu estou falando da coisa da necessidade porque aqui no Rio de Janeiro, como em todo o Brasil, enfim, as condições de vida das pessoas estão cada vez piores a partir desse tipo de política econômica que foi essa política da maldade, né? É só maldade que a gente vê o governo federal aplicando a tudo e a todos. No Brasil, a gente está vivendo como sobreviventes, né? Salve-se quem puder. E aqui no Rio de Janeiro é muito isso. Então, triplicaram os índices todos em relação à pobreza, em relação às carências e à precariedade da vida das pessoas. Está cheio de gente morando na rua. As pessoas estão passando fome. O Brasil está voltando para o mapa da fome no momento em que a gente vê a fome nas ruas. As pessoas estão realmente passando muita necessidade. E nessa hora, nós que somos cidadãos responsáveis e que estamos aí nesse desejo de contribuir, a gente vai ter que pensar nisso. E foi isso sempre que o PT pensou, na fome das pessoas. E nós que somos de classe média e que temos o que comer, nós temos também, claro, vivemos as nossas ameaças em relação ao emprego, crescem os índices de desemprego pelo Brasil afora, no Rio de Janeiro também, mas, ao mesmo tempo, nós ainda vamos nos arranjando, a gente não está vivendo em estado de necessidade. E aqui tem muita gente vivendo nesse estado. Além de tudo, o Rio de Janeiro todo mundo sabe, todo mundo já percebeu, as pessoas que vivem na cidade ou no estado do Rio de Janeiro já perceberam também, que o Rio de Janeiro é vitrine. Então, o governo federal inventou essa intervenção militar, que é de uma violência simbólica e também física, sem igual, conspurca a imagem do Rio de Janeiro e destrói, nesse sentido, uma das maiores riquezas dessa cidade e desse estado. Os turistas hoje têm medo de vir para cá. O Rio de Janeiro sempre, vamos colocar assim, entre aspas, né, vendeu para fora e viveu e sobreviveu de uma alegria de viver. É um estado das belezas naturais, é um estado do turismo, é um estado que sempre vendeu para fora, né? Se apresentou para o Brasil como sendo um lugar maravilhoso para se viver. Enfim, é a cidade maravilhosa. E nesse momento da intervenção não é mais a cidade maravilhosa, não. O Rio de Janeiro não pode ser reduzido à sua paisagem. E essa paisagem, o prefeito daqui esses dias fez uma grosseria falando que era preciso, num certo sentido, embelezar as favelas para que as pessoas que passassem lá no asfalto tivessem uma outra impressão das comunidades, né, das favelas. Ele pintou lá a fachada das casas ali da Rocinha, né? Da Rocinha. E foi, assim, uma atitude de desrespeito e de humilhação que as pessoas não merecem viver.
Então, é mais humilhante ainda, porque todo mundo sabe que o Rio de Janeiro vive da sua imagem. Enfim, é a cidade espetacular. Numa cultura do espetáculo, o Rio de Janeiro é uma cidade, talvez a mais espetacular de todas as cidades do mundo, uma das maiores cidades desse ponto de vista, desse capital imagético, né, dessa paisagem que vale muito. E isso leva a uma indústria do turismo que não pode ser negligenciada, uma indústria da moda, do glamour, do que se faz no Rio de Janeiro, seja em termos de moda, seja em termos, enfim, de educação, de saúde, porque tudo aqui é vitrine, e a intervenção também é vitrine. Então, o que se faz de bom no Rio de Janeiro é vitrine, lança moda, e o que se faz de ruim no Rio de Janeiro é vitrine e também lança moda. Então, o governo federal escolheu o Rio de Janeiro para dar um recado para o Brasil, do meu ponto de vista. E isso tem sido muito triste para as pessoas que aqui vivem. Fazer uma pergunta, assim, para fazer política a gente tem que construir parceiros, parcerias. A política é a arte do diálogo, do convencimento, da construção de maiorias, porque senão você acaba tendo problemas para governar. Você, quando a gente conversava, a gente já conversa dessa entrevista antes de você se decidir, estava ali, decido ou não decido ser candidato, uma das coisas que você me disse era que você estava conversando com outras forças políticas porque você achava que era importante construir uma frente política de esquerda no Rio de Janeiro. Como estão essas conversas agora com a sua pré-candidatura? Então, isso para mim, aliás, foi o que me aproximou desse lugar. A meu ver, a gente precisa unir as esquerdas. E num processo de transformação do cenário brasileiro. E por que precisamos unir as esquerdas? Porque as esquerdas ficam muitas vezes vivendo, chafurdando na lama do narcisismo das pequenas diferenças, digamos assim. Então, ultrapassar esse narcisismo seria uma coisa muito boa para todos nós, nos fortaleceria. No feminismo também, a gente tem consciência disso e tanto que eu escrevi esse livrinho, o Feminismo em Comum, para que a gente pense que o dissenso entre nós é positivo, é produtivo, a gente amadurece com esse dissenso, não precisamos ter um consenso sempre. Bom, mas temos uma unidade na luta, porque temos, entre aspas, um inimigo comum a ser lutado, que é o patriarcado capitalista, aliás, qualquer tipo de patriarcado e qualquer tipo de capitalismo, embora, claro, não sejamos pessoas sem noção da história para acreditar que a gente vai simplesmente virar uma chave. A gente precisa passar por um processo, e esse processo envolve, com certeza, diálogos, construções, teorizações, mas, sobretudo, eu acredito realmente nessa construção dialógica. Então, aqui no Rio, vários partidos de esquerda começaram a conversar, e a gente segue nessa conversa. E essa conversa envolve membros, pessoas, porque os partidos também não vivem uma simples unidade. As pessoas dentro dos partidos também estão em diálogo. Então, se a gente vê no PSOL, há pessoas do PSOL a fim de uma unidade, há outras que não. No PDT, no PSB, no PCdoB. Existem partidos mais disponíveis para uma unidade do que outros. De qualquer maneira, a pré-candidatura é um momento, a meu ver, de estabelecer justamente essas tentativas de compreensão, esse diálogo, proposições, de levantar potencialidades para a gente pensar juntos. É um momento de politização. Acho que nós podemos pensar dessa maneira esse momento, né? Só que até agora a gente não tem nenhuma conclusão. Então, até esse momento, não sabemos que coalizões serão possíveis, mas há uma disposição à conversa. E há, claro, também determinados limites que precisam ser respeitados, porque é óbvio que ninguém deve fazer uma coisa desse tipo sem acreditar que realmente faz sentido você
produzir essa unidade. Do meu ponto de vista, a falta de unidade sempre nos enfraquece, mas, enfim, isso também faz parte das lutas. A gente não vive dentro de uma luta ideal, nem mesmo na produção, enfim, da movimentação toda. Então, enfim, a gente ainda não tem uma conclusão sobre isso, mas o meu espírito está movido para isso. Uhum. Márcia, para a gente encerrar, como é que está aí como é que você viu ontem a Gleisi sendo inocentada, né? Imagino que isso tenha sido um certo alívio para aqueles todos que estão participando aí. E como você tem acompanhado essa história do Lula? Qual a tua expectativa? Você acha que ainda vai conseguir ser candidata a governadora do Rio com ele candidato a presidente da República? Olha, então, essa é uma questão importante, porque Lula se tornou dentro do PT, e a meu ver deve ser considerado assim por todo o país e por todos os partidos, ele se tornou um princípio. A presença de Lula, da candidatura de Lula, o direito dele de se candidatar precisa ser preservado na forma de um princípio sem o qual todos nós estamos ameaçados, não apenas aqueles que desejam se candidatar ou vão se candidatar, mas também aqueles todos que votam e que também por meio do seu voto, até mesmo branco e nulo, fazem parte da vida política. Então, todos nós somos seres políticos e precisamos defender a democracia, e hoje defender a democracia é defender o direito de Lula a se candidatar. Então, ontem ficamos felizes porque Gleisi Hoffmann foi absolvida das acusações injustas que ela estava vivendo. Lula é também acusado injustamente, foi preso injustamente, é um preso político, e isso é uma das confirmações de que a gente vive num estado de exceção no Brasil. Estado de exceção é um termo muito bonito, mas talvez o termo popular estado de sítio, como vive a cidade do Rio de Janeiro, o estado do Rio de Janeiro, talvez o termo ditadura, uma ditadura desse judiciário que se especializou em rasgar a Constituição desde o golpe, e um judiciário que nos envergonha, né? Deve envergonhar muito o pessoal que é do direito. Eu imagino que as pessoas que levam o direito a sério devam estar vivendo de uma maneira muito envergonhada, mas enfim, não são todos também, não são todos os agentes do judiciário que compactuam com esse golpe, e por isso mesmo que a gente tem esperança de que Lula vá sair da cadeia. Se Lula não sair da cadeia, então a gente vai ter que repensar o que significa o Brasil, o que significa eleição. É claro que todos nós também estamos apostando na ideia de que vai haver eleição. Por quê? Porque essa aposta faz parte da nossa resistência. Márcia. Alô? Oi. Oi, não, tinha dado uma interrompida aqui, mas segue o jogo. Renato, e olha só, então essa aposta de que vai ter eleição faz parte do nosso processo de resistência. Então, é absolutamente fundamental que a gente leve isso até as últimas consequências, mas é que nem quando a gente falava não vai ter golpe, foi uma época em que a gente realmente se esforçou para demonstrar o nosso desejo de democracia, mas diante desses donos do poder, mancomunados, né, comprometidos com os donos do poder econômico, que não é um poder econômico só brasileiro, é o poder econômico internacional, os interesses que colocaram o Brasil como um elemento de aposta. Então, imagina só, o que podemos nós em relação a isso? Nós podemos continuar afirmando que nós desejamos a democracia e que vamos fazer de tudo para que ela continue existindo. Então, acho que ontem, se o judiciário talvez tenha dado um sinal de que ainda há futuro dentro da mentalidade do judiciário, ao absolver Gleisi Hoffmann, de que nem todo o judiciário é golpista. E por isso é tão importante também hoje a participação das pessoas, dos personagens, do cidadão comum que é advogado, do cidadão comum que é juiz, do cidadão comum que é desembargador, e que pode também participar do movimento pela democracia no Brasil. Acho que isso é importante, para que o judiciário não fique todo ele com cara de golpista apenas por conta de alguns dos seus personagens mais espetaculosos, né, que fazem cena no Brasil hoje. E que também, porque eu
Eu acredito muito que a gente pode ter justiça lá pelas tantas, né? Que a gente pode reverter esse processo. Então, acho que hoje esses que produzem uma injustiça em nome mascarada de justiça, esses que produzem injustiça mesmo, né? Produzem esse estado de ignomínia judiciária que afeta a vida política, afetando a vida política, afeta a vida dos cidadãos, que o Brasil está parado, né? No Brasil, as pessoas estão tendo seus direitos eliminados, os seus direitos básicos, o direito ao trabalho, o direito a uma vida digna, o direito a conquistar, enfim, um lugar no mundo, né? As pessoas estão prejudicadas e nós vamos ter que acordar para isso. Acho que a nossa tarefa nesse momento, nas posições políticas que ocupamos, é também ajudar as pessoas a acordarem para essa situação. Legal, Márcia, muito obrigado aí pela entrevista. Você estava falando aí do seu lugar de otimismo. Eu estava lembrando de uma frase que eu li outro dia e ouvi do Mário Sérgio Cortella. Ele diz o seguinte, que o pessimista é um vagabundo, algo nesse sentido, porque ele fala que tudo vai dar errado e não faz nada para que as coisas deem certo. Então, acaba sendo... É interessante. Eu acho que o otimismo... Olha só, eu acho que o otimismo... Eu sou muito otimista. O otimismo é a virtude das pessoas que vêm das classes exploradas. Porque para você sobreviver nesse país, você precisa realmente ser um otimista, acordar todo dia, erguer a cabeça, criar forças, às vezes tirar forças de lugares assim, nos recônditos da sua existência, pensar que é possível construir um mundo melhor, pensar que um outro mundo é possível. Sem isso, a gente cai naquilo que eu venho chamando de depressão cívica, que eu acho que é onde as pessoas todas estão nesse momento. Eu espero que a gente saia disso juntos. Realmente espero que a gente saia da depressão cívica e só conseguiríamos sair dessa depressão cívica se a gente, num esforço comum, construir um outro comum, um outro lugar de convivência, de realizações, de conquistas econômicas, políticas, no campo dos direitos. E quando eu estou falando de economia, porque eu estou falando muito de economia, eu estou falando de economia democrática também. Entendeu? Uma economia que é política no sentido da democracia. Eu espero que a gente consiga isso juntos. Agora vai ser um chamado. Eu me sinto chamada, convocada para isso e estou convocando as pessoas também. Acho que é esse a exigência do nosso momento histórico. Márcia, boa sorte nessa tua trilha, nessa tua nova caminhada aí, nesse teu corajoso desafio, né? Porque entrar na política é fácil quando a onda está tranquila, né? Nós estamos vivendo uma tsunami e você vai entrar no momento da tsunami, então te desejo toda a sorte para você poder fazer jus aí à luta de todas as mulheres que precisam cada vez mais participar da política. Obrigado, viu, Márcia? Obrigada. Um abraço para você. Um abraço, querida. Tudo de bom. Tchau.